Luis Serra Navarro é um homem de 28 anos que nasceu numa vila distante em algum canto da Espanha. Não há nenhuma informação sobre quem foi seu pai e a mãe morreu durante seu nascimento, fazendo assim com que a pobre criança tivesse que morar com o avô, um caçador local. Luis, diferente de seu avô, que era muito quieto, foi uma criança bastante curiosa e comunicativa. Desde sempre ele teve os trejeitos que ainda possui mesmo depois de adulto. Ele também era muito fã do livro Don Quixote. Certo dia, seu avô foi atacado por um lobo durante uma de suas caçadas. O senhor acabou ficando bastante doente e não parecia que melhoraria. Luis estava tremendamente preocupado com seu avô, a única família que lhe restara no mundo. A última coisa que sabemos é que a cabana onde ele e seu avô moravam acabou pegando fogo. Luis viu a casa queimar a noite toda, completamente imóvel e quieto. Após a morte de seu avô, que não chegou a ser notificada nos files do jogo, então não sabemos como exatamente ele morreu, Luis desapareceu durante anos, até que, depois de adulto, ele regressou ao vilarejo onde trabalharia para o culto dos Los Iluminados no desenvolvimento do parasita Las Plagas. Só que essa vida já não era mais para ele. Depois de presenciar todo o mal que ele estava causando, Luis se arrependeu e buscou por ajuda. Um jeito de sair do vilarejo e jamais regressar. Talvez ele pudesse recomeçar em outro lugar, fazendo bem para a humanidade ao invés do mal. Nessa tentativa de tentar se comunicar com alguém do mundo exterior, Ada Wong interceptou seu chamado. Ada é uma mulher misteriosa e evasiva. Tem análise dela no canal. Ela falou para Luis que o tiraria do vilarejo se ele conseguisse para ela o âmbar, uma amostra do Las Plagas. Acontece que de algum jeito os moradores, que são todos infectados, e o culto dos Los Iluminados descobriram a traição de Luis e o prenderam numa cela até que chegasse a hora de sua execução. E é nesse momento que a história dele no jogo começa. Ada se infiltrou no culto, disfarçada como uma das seguidoras de Lord Sadler, o líder do culto e dono da igreja da vila. Ela e mais alguns Zealotes vão até a cela de Luis. Outro prisioneiro acabou de ser executado e agora chegará a sua vez. Ela então abre mão de seu disfarce e o salva, derrotando os inimigos e tirando Luis da cela. Não é assim que se termina uma dança. É a sua favorita, não é? Bem na hora, Ada. Você sabe o que eu acho de amarras. A ideia era que ela o levasse direto até o âmbar e juntos a dupla partiria daquele lugar. Mas a presença de outros Zealotes e a pesanta arruinaram os planos, mandando-o seguir adiante e buscar o âmbar enquanto ela dava um jeito nos inimigos. Só que no percurso até seu objetivo, Luis é novamente pego e aprisionado no porão de sua velha cabana, onde morava com seu avô. Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar. Que atencioso, senhor. Mas, me diga, tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Ah, bom, então, que tal me soltar? Foram as ordens do chefe do vilarejo que todo e qualquer traidor fosse levado para a siderúrgica até que fosse decidida a melhor punição para eles. Vitorês Mendes, o tal chefe do vilarejo, aparece. Ele é um homem alto, careca e barbudo que usa um chapéu e sobretudo. Ele luta brevemente com Leon e o derrota com extrema facilidade, injetando então uma amostra do parasita em seu pescoço. Luis, arrependido e não querendo presenciar mais uma pessoa prejudicada pelo seu trabalho, desvia o olhar. Os dois acordam na siderúrgica e têm uma breve conversa a respeito de quem são e o objetivo do tal estrangeiro que veio dos Estados Unidos. Acontece que a filha do presidente, Ashley Graham, foi sequestrada e levada para o vilarejo. Luis afirma ter visto alguns homens arrastando uma mulher para a velha igreja que poderia ser a tal filha do presidente. Após conseguirem se soltar das correntes, Luis foge, mas não antes de deixar sua carteira de cigarro numa estante próxima. Ele deixou o objeto ali de propósito, pois anotou sua frequência de rádio para que assim Ada conseguisse entrar em contato. Esse é o meu trabalho. Luis marca com Ada de se encontrar numa cabana logo após o moinho. Ele já estava lá e a aguardaria. Horas se passam e Ada não chega. Ela também não responde o rádio. Talvez algo tenha acontecido com ela. Já é de noite quando eles conseguem se comunicar e Luis diz ainda estar na cabana, em sua espera. Ada afirma estar a caminho e que logo chegaria. Mas uma horda de inimigos chega primeiro. Eles encurralam Leon e Ashley e talvez ambos tivessem morrido se Luis não acolhesse eles na cabana. Leon está bravo com seu anfitrião por conta dele ter fugido na siderúrgica e também por conta das dúvidas que Luis se recusa a responder, como quem ele é e por que está ali. Ei, estou vendo que achou sua senhorita sumida. A senhorita tem nome, E você é? Eu sou o Luis. Encantado. Ótimo.
Todo mundo tem nome. Mas antes que ele consiga responder, os ganados chegam na cabana e eles têm agora algo mais importante para resolver. A batalha é árdua, mas a dupla consegue fugir graças a Ashley, que aparece alguns minutos mais tarde. Eles fogem para a próxima parte da vila, mas antes que consigam prosseguir em seus caminhos, Ashley começa a tossir. Ashley? O que tá acontecendo comigo? Ashley, é a primeira vez que você tosse sangue assim? Ela, assim como Leon e Louise, foram infectados com um parasita, e a tosse é apenas o primeiro estágio da infecção. Louise explica que Leon e Ashley precisam se apressar se quiserem sobreviver. Há um jeito de remover o parasita, um método que ele mesmo desenvolveu e aplicou em si mesmo, mas que ele só é eficaz nos primeiros estágios da infecção, antes do hospedeiro perder o controle de seu corpo. Leon, mais uma vez, pergunta os motivos de Louise, porque esse homem estranho para os dois está disposto a ajudá-los. Louise até corta ele no começo, dizendo que ele não tem tempo para perguntas, mas Leon insiste e Louise contorna mais uma vez, dizendo que o faz se sentir melhor. Em muitos momentos, principalmente com Leon, Louise assume esse jeito evasivo e misterioso nas respostas, mantendo suas verdadeiras intenções e até mesmo sua história em segredo, muitas vezes optando por uma resposta mais cômica, ignorando ou simplesmente fugindo da situação e desaparecendo. Após se separar de Leon e Ashley, Louise se encontra com Ada e ela questiona sobre o paradeiro do Âmbar. Ele diz que está indo buscá-lo e que também há algo que precisa fazer. Os dois seguem em direção ao castelo onde Ramon Salazar, o 8º castelão da família, e os Zealotes, além de diversos outros inimigos, vivem. Eles sobem em uma das torres do castelo e Louise repara que ele está irritado e extremamente impaciente. Ela até mesmo ameaça matá-lo quando ele afirma precisar fazer uma coisa antes de pegar o Âmbar, que no caso seria buscar o medicamento capaz de retardar os efeitos do Las Plagas. Isso não é uma negociação, Luiz, então cuidado com o que vai dizer agora. Uau! Escuta, tem alguém que precisa de mim e você me conhece. Sempre o bom samaritano. Deixa eu adivinhar. Leon? Isso, exatamente. Leon e aquela jovem, eles estão infectados. Ada, é claro, não gosta da ideia e até mesmo recusa, afinal não é problema dela, ou pelo menos aparenta não ser. Ela também está infectada, assim como os outros, Louise observa. E por isso, e talvez só por esse motivo, ela cede. Louise, após acalmar Ada, entra em contato com Leon para ver se ele está no castelo ou em algum outro lugar. Leon diz que sim, ele e Ashley estão ali, e assim eles combinam de se encontrar mais tarde. Há algo que ele quer entregar para eles, o medicamento. Após a chamada, Ada e Louise seguem para os andares inferiores do castelo, onde há um laboratório secreto de Louise. Eles enfrentam alguns inimigos no caminho, mas um cheiro estranho de algo queimando chama sua atenção. O laboratório não tão secreto de Louise está em chamas. Louise até tenta salvar o medicamento correndo em direção às chamas, mas é tarde demais. Ele quase morreu ao adentrar o laboratório se não fosse Ada ir atrás dele e resgatá-lo. Nesse momento, quando ambos estão a salvo, nós vemos Louise quebrar pela primeira vez. O homem engraçado e galanteador que nós vimos no jogo até aqui desaparece. Se tiver tentando se matar, pode fazer isso depois de me entregar o Âmbar? Acabou tudo. Virou cinzas. Por que isso é importante pra você? Tem coisas que eu preciso corrigir. Mas agora isso é impossível. Acabou tudo. Eu não posso mais ajudar eles. Ada então pergunta se ele não consegue refazer o medicamento de alguma forma. Ele sabe como fazer. Louise então se acalma e diz que sim, ele consegue. Ele passa para ela uma lista de ingredientes enquanto isso vai buscar o Âmbar. Ada aceita a missão e eles marcam de se encontrar mais tarde. Agora com o Âmbar em mãos, Louise reencontra Ada. Ela conseguiu os ingredientes necessários e ele entrega para ela a amostra, mas algo acontece. O parasita presente no corpo de Ada reage ao Âmbar, impossibilitando assim que ela consiga pegá-lo. Louise prepara o medicamento num laboratório improvisado e injeta na mulher, avisando novamente que isso não vai remover o parasita, apenas retardá-lo por um tempo. Nisso a pesanta aparece. Ela está caçando Ada desde o início do jogo para se certificar de que a transformação será bem sucedida. Pega o Âmbar e some. Quando o parasita tiver sedado, você me devolve essa pedra maldita. Não posso largar você aqui, não desse jeito. Me poupa, eu vou ficar bem. Você tem outra promessa a cumprir. Tá bom, mas venha me encontrar assim que isso acabar.
Luiz parte mais uma vez, agora pretendendo ir ao encontro de Leon e Ashley para entregar o remédio para eles. Mas os planos acabam falhando e eles não conseguem ir ao local de encontro. Ele consegue encontrar Leon, que está lutando contra a infecção e tendo alucinações na entrada das minas no subsolo do castelo, e nisso injeta nele o remédio. Luiz aguarda enquanto o medicamento faz efeito e quando Leon aparência estar melhor, ambos prosseguem, pois Ashley acabou sendo raptado. Nesse momento entra em pauta um assunto importante envolvendo tanto Luiz como Leon. Após partir do vilarejo e desaparecer do mapa, Luiz foi para Raccoon City, onde trabalhou para a corporação denominada Umbrella, uma empresa farmacêutica local. Poleiro a Condor 1. Eu tô com as informações sobre o Luiz Serra. Parece que ele já foi pesquisador da Umbrella. Umbrella? Eu devia ter deixado ele naquele saco, então. Eu vou mandar os detalhes. Dá uma olhada. De acordo com as informações que Leon obteve no início do jogo, Luiz entrou para a empresa e logo ganhou destaque e reconhecimento entre seus colegas. Hannigan, o contato de Leon, diz que ele só trabalhava com pequenos medicamentos e coisas assim, o que é bastante suspeito para alguém considerado importante na empresa. Isso, obviamente, era apenas fachada, pois o trabalho de Luiz era muito mais importante do que só pequenas pesquisas. Nós não sabemos exatamente sua função como pesquisador da Umbrella, apenas que ele trabalhou na mesma unidade responsável pelo desenvolvimento do Tyrant mais importante e memorável de toda a saga Resident Evil, o Nemesis, e que após a queda da empresa ele regressou para sua terra natal na Espanha. Leon então admite que é difícil para ele confiar em alguém que trabalhou para a Umbrella, pois ele estava em Raccoon City nos eventos de 98 e viu tudo que a empresa causou na população com o G-Vírus. Toda aquela morte, a dor, o sofrimento, aquele foi o primeiro dia de trabalho de Leon como policial e um de seus maiores traumas. Luiz diz que a Umbrella acabou e que ele não precisa mais esquentar com isso. Leon ainda pergunta para ele mais algumas coisas, como o que ele quer e como ele consegue se virar tão bem com o manuseio de armas e combate. Afinal, os dois tiveram algumas lutas juntos, na cabana algumas horas e agora nas minas. Luiz mais uma vez contorna o interrogatório e deixa Leon sem uma resposta justa. Até que finalmente, depois de lutar com dois monstros gigantes, enfrentar diversos inimigos e um ninho de insetos que conseguiam se camuflar, Luiz conta um pouco de sua história. Pelo menos a parte de seu envolvimento com o culto do Los Iluminados e diz que se arrepende do que fez. Ele diz que ajudar Leon e Ashley não compensa todo o mal que ele causou, mas que ele quer aliviar sua consciência, nem que seja ao menos um pouco. É com isso que ele ganha um pouco da confiança e do respeito de Leon, e eles poderiam, depois disso, se tornar uma dupla que enfrentaria todos os inimigos até chegar na Ashley e salvá-los. Mas tudo isso vai por água abaixo quando um ataque pelas costas atinge Luiz, uma faca arremessada por Krauser, um dos seguidores do culto, ex-major de Leon e o responsável pelo sequestro de Ashley. Leon e Krauser estão lutando quando Luiz entra em contato com Ada uma última vez. Ele suplica para que ela ajude Leon quando ele partir e envia para ela alguns de seus arquivos a respeito do Las Plagas. Então, como último ato heróico, Luiz dá um tiro na tentativa de ajudar Leon. Krauser, que já havia conseguido o que queria, que no caso era reivindicar o âmbar, vai embora, permitindo que Leon e Luiz consigam se despedir, numa das cenas mais emocionantes do jogo. A coisa tá feia, hein, amigo? Uma grande perda para as damas do mundo. Não fala. Toma isso. A chave do meu laboratório. Vai lá. Retire esses malditos parasitas. Ajuda a Ashley. Sabe, eu fiz muita merda na vida. Mas agora... O que você acha, Leon? As pessoas podem mudar, né? Luiz é um dos meus personagens favoritos, principalmente no remake, porque no clássico ele era assim muito carismático e divertido. Ele tinha boas cenas e ambos possuem a mesma personalidade de cara descontraído e mulherengo. Mas no remake o personagem Luiz Serra é muito mais profundo e interessante. Mesmo que eles tenham tirado algumas coisas, como o fato dele ter sido policial durante uma fase de sua vida, uma informação que só existe no clássico. Agora ele tem toda a história com seu avô, que era caçador, e provavelmente ensinaram o neto a atirar, o que explica sua habilidade no manuseio de armas. O trabalho na
na Umbrella e seu contato com Las Plagas, que sim, eram coisas que tinham no clássico, mas que não tinham tanto peso e a morte dele não chegava a tocar tanto como essa. Nós gostávamos do Luis, mesmo que pareça que algumas pessoas por aí tenham se esquecido disso, porque ele era maneiro mesmo naquela época, mas no remake ele é muito melhor. O jeito como ele contorna os questionamentos do Leon e o contato dele com a Ada, cantando ela o tempo todo no jogo. Pô, a primeira interação deles é logo uma dança. Mais um pouco ele teria ficado com ela, nem que fosse só uma vez. Provavelmente seria, porque o amor da vida da Ada é o Leon e ninguém pode negar isso. A amizade que ele criou com o Leon, mesmo que nenhum dos dois estivesse com vontade de contar muito a respeito de si, mas que no final eles fecham uma parceria legal e se tornam uma das melhores duplas da franquia. E o contato dele com a Ashley, que mesmo sendo uma interação rápida no jogo, já foi bem marcante pra Ashley. Ela fica visivelmente abalada quando descobre que ele morreu, diferente do clássico que a burra da Ashley nem mesmo comenta, nem quando ela vê o corpo do homem no chão. E esse é, pra mim, um dos melhores pontos presentes em Resident Evil 4 Remake. O jeito como eles aprofundaram muito mais os personagens e a história em geral, que já era assim muito boa, mas que agora está ainda melhor. A Capcom acertou em todos os 4 personagens principais dessa história e abordou muito bem o que pra mim é o tema principal dessa história: mudança. O Resident Evil 4 Remake é um jogo sobre mudança e crescimento, e todos os personagens passam por essa transição, mesmo que apenas uma tenha ocorrido no jogo em si. Leon mudou muito desde o que aconteceu em Raccoon City, indo de um garoto que estava vivenciando seu primeiro dia de trabalho para um agente treinado e experiente do governo, deixando assim sua ingenuidade para trás e assumindo uma postura muito mais séria e contida. Ada era muito mais fria antes de conhecer e se apaixonar por Leon, e durante os acontecimentos de Resident Evil 4 Remake ela continua assim muito fria e evasiva, só que isso muda no decorrer da história, já que ela, mesmo depois de tomar o remédio de Luis, prioriza a promessa que ele fez para Leon, permitindo que ele vá ajudá-lo e deixe o Amber para mais tarde. E no final, mesmo depois de concluir sua missão, ela sabota os planos de Wesker, limitando a explosão da ilha e mudando a rota do helicóptero, levando o Amber consigo para algum outro lugar. A Ashley é apenas uma jovem universitária que está vivenciando a pior noite de sua vida. Ela não tem treinamento nenhum e jamais vivenciou algum evento envolvendo armas biológicas. E estar ali, sozinha, contaminada com o parasita e longe de sua família e de sua vida, a assusta demais. E quando ela perde o controle de seu corpo e ataca a Leon, ela fica com mais medo ainda, pois a qualquer momento ela pode acabar machucando uma pessoa por quem aprendeu a gostar e respeitar muito. Só que Ashley também tem uma virada de chave nessa história, quando ela descobre que Leon também está infectado e ele diz pra ela que não há problema algum em sentir medo, mas que ela precisa seguir em frente. E é graças a isso, a presença do Leon ali com ela, que a menina assustada consegue reunir dentro de si forças para continuar a jornada e ser corajosa. E por conta da inspiração e admiração que ela criou por Leon, Ashley se tornou uma agente do governo depois dos eventos de Resident Evil 4. E eu espero muito ver ela em algum outro jogo da franquia, porque ela se tornou uma personagem que nós, fãs, aprendemos a gostar. E por fim, o protagonista desse vídeo, Luis Serra Navarro, um garoto curioso que se tornou um pesquisador brilhante numa das empresas mais questionáveis e malignas do universo de Resident Evil, mas que só foi se arrepender de todas essas coisas quando voltou para casa e passou um tempo causando mal para as pessoas que já haviam feito parte de sua vida anteriormente. Ele destruiu pessoas e famílias e nada no mundo tirará todo esse sangue de suas mãos. Mas mesmo com esse peso todo sobre seus ombros e esse remorso pairando em seu coração, Luis não desistiu de fazer o que era certo no final e ajudou pessoas. Ele salvou suas vidas e teve sua tão merecida redenção. Os erros que as pessoas fazem não podem ser apagados de suas histórias. As cicatrizes permanecerão para sempre na pele daqueles que foram feridos. Mas o tempo passa e as pessoas mudam. As coisas mudam. Isso não significa que serão perdoados ou que merecem tal perdão. Isso significa que, apesar de tudo, eles sempre podem seguir em frente e alcançar a sua rendição. Luis é esse canalizador, o homem egoísta que cometeu diversos erros e causou muito mal para o mundo, mas que de alguma forma elevou as pessoas à sua volta para um novo estágio em suas vidas. Ele auxiliou Ada em seu amadurecimento, mostrando para ela que ainda podemos fazer aquilo que é certo, mesmo estando do lado errado. Acho que esse foi talvez um dos maiores feitos dele na história. Ele salvou a vida de Leon e Ashley quando lutou para conseguir o remédio com a ajuda de Ada, e deu a chave de seu laboratório no final. Ganhou de forma merecida a confiança de Leon e a compaixão de Ashley, que mesmo não tendo passado tanto tempo ao seu lado e sendo desprezado por ela no começo, sentiu sua morte quando recebeu a notícia. Ela sofreu essa perda, pois começou a gostar dele. Ela sabia que ele era uma boa pessoa. E bom,
É assim, Strangers, que eu concluo as análises dos personagens de Resident Evil 4 Remake. Claro que ainda tenho algumas ressalvas para dar, mas acho que o principal já foi dito. Agradeço muito a todos que apoiaram o vídeo da Ashley. Foi graças àquilo que muita coisa aqui no canal começou e eu estou muito feliz com o resultado de tudo isso. Obviamente, essa série ainda não acabou, então podem ficar tranquilos. O Resident Evil tem muitos personagens e eu quero conhecer e comentar sobre a grande maioria deles. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado se você assistiu até esse momento. Fiquem todos bem, tenham uma ótima semana e tchau para todo mundo.